Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos pegar o finalzinho do grito de guerra. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados, imergindo o tempo inteiro. Vamos ser arrebatados. Vamos pegar para orar essa parte. Amém. Individualmente. Ó Senhor Jesus. Cada um com seu íntimo com o Senhor. Para a gente orar ao Senhor, pedir para a gente ser realmente esses seguidores 100% engajados. Amém? Vamos pegar um minutinho para a gente fazer essa oração individual? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu quero ser 100% engajado, Senhor. Ó Senhor Jesus, com as coisas do Senhor. Senhor Jesus, eu quero ser um, Senhor, com cada ferramenta. Senhor Jesus, cada mover que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus, eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, eu quero ser um com a vontade do Senhor aqui na terra. Ó Senhor Jesus, realmente, Senhor, o Senhor criou o tempo, Senhor Jesus, para fazermos a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, então nos ajuda a aproveitar esse tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, essa semana começou um novo elemento diário, né, cujo título é Gênesis, o princípio, né? Amém. Ó Senhor Jesus, onde o versículo chave é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, de início a gente tem que dar, primeiramente, né, um direcionamento para os irmãos de como que foi iniciar a leitura do livro de Gênesis, né, porque não foi algo avulso, né? A gente estava desfrutando as epístolas de Pedro, depois Gálatas, né, e agora Gênesis. Mas tudo isso foi ligado, amém? Ó Senhor Jesus, através da revelação que o irmão recebeu. Ó Senhor Jesus, nas últimas mensagens, nós chegamos a ver que os irmãos, em Atos 2:42, eles descobriram, né, como que era realmente viver o viver da igreja que o Senhor deseja. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos ler juntos? Atos 2:42, muitos irmãos já sabem de cor, mas vamos ler juntos aqui. Jesus, amém. Alguém pediu para avisar o banheiro lá de baixo, é só os homens que é para usar, as irmãs usaram o banheiro aqui de cima. Tá. Amém, irmãos? O Toninho pediu para avisar que só os irmãos devem usar o banheiro lá de baixo e as irmãs usam aqui de cima, amém? Porque o banheiro dos homens lá embaixo está interditado por causa da reforma. Amém. Então as mulheres, né, as irmãs, vão usar o banheiro de cima, enquanto os irmãos lá embaixo. Amém? Todos abriram Atos 2:42? Ó Senhor Jesus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó Senhor Jesus, perseverar, irmãos. Então aqui a gente vê que os irmãos de Jerusalém, eles descobriram como era o viver da igreja, um real viver da igreja, que é permanecer, aqui fala doutrina, mas no King James fala ensinamentos. Então, assim, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, o segredo é permanecer. E por um tempo, foi tudo muito bom. Ó Senhor Jesus. Porém, depois do capítulo 8º de Atos, onde aconteceu a morte, né, o apedrejamento de Estevão, os irmãos, eles se dispersaram pela Judéia e Samaria. E sofreram perseguições. O próprio Paulo, né, que antes era Saulo, era um dos perseguidores, que perseguiam os irmãos e até mesmo matavam os irmãos. Ó Senhor Jesus. Em Atos 10, Pedro foi enviado à casa de Cornélio. O Senhor falou com Pedro para Pedro ir na casa de Cornélio. Mostrou para ele uma visão antes, né? Ó Senhor Jesus, de um anjo oferecendo para ele o alimento, né? Ó Senhor Jesus. E a partir desse momento, o evangelho ele começou a ser entregue aos gentios. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo com os irmãos, Colossenses 3:11. Enquanto isso, só vou mexer na mesa aqui rapidinho, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O pó não pode. Colossenses 3:11. Amém? No qual
não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ó Senhor Jesus, a partir desse momento, irmãos, mostrou que todos tinham o direito de receber essa palavra. Todos tinham o direito de receber esse Espírito que o Senhor deu. Basta crer. Ó Senhor Jesus, quem cresce no Senhor Jesus e recebesse, era considerado filho de Deus. Não tinha acréscimo de outras coisas externas, como a lei. Ó Senhor Jesus, porém, os defensores da circuncisão continuaram agindo, e com mais força ainda. Ó Senhor Jesus, principalmente depois da conversão de Saulo, para Paulo. Ó Senhor Jesus. E cresceu tanto o número de irmãos que acabaram defendendo essa parte da circuncisão, da lei, que Paulo e Barnabé, em Atos 13 e 14, foram até a Galácia, na região da Galácia, para levar essa palavra para os irmãos, para realmente passar essa palavra para eles, que não era para viver desse outro evangelho. Paulo chega a chamar de outro evangelho. Um outro evangelho, irmãos, é um evangelho que a gente não recebeu de Deus. É um evangelho pregado por homens, com a parte de homens, Ó Senhor Jesus. E quem estava como líder que as pessoas viam ali como líder, era Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ó Senhor Jesus. E Pedro, que tinha recebido a incumbência de levar o evangelho para os gentios, a gente não vê mais falar dele aqui. Ó Senhor Jesus, por causa da pressão que foi sofrendo. Ó Senhor Jesus. E a partir de então, vimos que a igreja de Jerusalém passou a preferir a liderança de Tiago. E muitos irmãos ali eram zelosos na lei. Irmãos que estavam ali praticando a lei de Moisés. E que achavam que não era suficiente apenas crer no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Gálatas, traz para nós, Gálatas e Romanos, traz para nós a história de Abraão. Ó Senhor Jesus. Alguém que creu no Senhor Jesus e isso foi imputado para ele para a justiça. Ó Senhor Jesus, em Gálatas 3:6 fala, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. Ó Senhor Jesus, no meio de uma terra idólatra, que buscavam outros deuses, buscavam os próprios interesses, Deus encontrou ali Abraão, alguém que tinha um coração de servir a ele. Irmãos, eu tenho que ser um Abraão, alguém que busca o Senhor, um verdadeiro buscador, Ó Senhor Jesus, quantos aqui, buscam o Senhor de forma verdadeira? Ó Senhor Jesus, é algo que nós temos que nos examinar. Se o Senhor está olhando lá do alto, Ele vê eu, Mateus, Ele vê o Guilherme, vê o Vitor, vê o Afonso, vê pessoas que estão buscando o Senhor verdadeiramente. Ó Senhor Jesus, eu quero ser esse buscador. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler aqui com vocês Romanos 4, 13 ao 16. Amém. Senhor Jesus. Romanos 4, 13 ao 16. Amém? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não foi por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei, mas sim pela fé que Abraão teve no Senhor. Ó Senhor Jesus. Abraão, ele já cria em Deus. Deus achou ali alguém
que buscava ele, que não buscava ali leis, ritos, ídolos, uma geração idólatra, mas buscava o Senhor, o Deus verdadeiro. Ó Senhor Jesus, e por essa razão que provém da fé, para que seja segundo a graça. Ó Senhor Jesus, a graça, irmãos, vem de algo que nós não merecemos, é simplesmente dado para nós. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, esse Espírito é colocado dentro de nós. Então hoje nós temos o cumprimento da promessa, né? Ó Senhor Jesus, que é esse Espírito, ó Senhor Jesus, que o Senhor deu para nós. Ó Senhor Jesus, nós vimos em mensagens anteriores, né, que o homem, ele sempre tentou estabelecer sua própria estrutura. A gente vê pessoas como Nimrod, ó Senhor Jesus, pessoas que buscavam os próprios interesses. Até nos dias de hoje, irmãos, nós vemos aí várias pessoas que buscam um Deus que faz os próprios interesses deles. Às vezes, até eu mesmo, né, até nós mesmos, podemos buscar os nossos próprios interesses. Quando eu coloco as minhas intenções, a minha sabedoria, ó Senhor Jesus, as minhas vontades acima da vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas Deus, ele tem uma vontade. E eu preciso colocar a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Mas todavia tem que começar primeiramente a minha vida. Ó Senhor Jesus, eu preciso ser encabeçado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, e para isso o Senhor nos deu a palavra. O Senhor tem nos dado essa palavra tão rica, essa palavra que tem nos dado direção, que tem nos dado governo. Né? Em Efésios 5, 26 e 27 fala, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a palavra é a única coisa, irmãos, que vai nos purificar. A palavra é essa água que está nos purificando dia a dia. Eu preciso ser purificado. Nós podemos pegar o trecho da Bíblia e fazer uma imersão ultra refinada. Senhor Jesus, eu preciso ser purificado por essa palavra. Eu preciso estar mais perto, Senhor, dessa palavra. Senhor Jesus, a vida da igreja é só palavra, palavra. Cada ferramenta é uma palavra. Então me ajude a fazer as ferramentas da vida da igreja. Me ajude a participar dos GFs. Me ajude a ir na casa dos irmãos. Me ajude, Senhor, a sair para pregar o evangelho. Irmãos, tudo na vida da igreja tem a ver com a palavra. Por quê? Porque a intenção é que a gente seja lavado pelas ferramentas. Já que todas as ferramentas têm a palavra, automaticamente, quando nós estamos praticando, nós estamos sendo lavados. Ó Senhor Jesus. Em nossas reuniões, nós temos praticado a imersão. Senhor Jesus, que é a própria palavra. Os gritos de guerra, que é a palavra. Os irmãos viram aqui hoje. Antes, os gritos de guerra poderiam ser gritos de guerra, às vezes, mais infantilizados, com mais ritmo. Mas agora, irmãos, é a própria palavra. Ó Senhor Jesus. Assim, a verdade, os próprios elementos de Deus vai constituindo o meu ser. Ao mesmo tempo que a palavra vai me purificando. Ó Senhor Jesus. Em João 17, né? Todos os irmãos conhecem. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então hoje, a única verdade que tem no mundo é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, porque é uma palavra pura. É uma palavra que nos santifica. Ontem eu até brinquei com os meninos, né? Porque o Anthony falou a frase assim, eu sei que eu não sou santo. Mas eu falei assim, Anthony, mas nós somos santos. Porque nós somos separados. Né? Ser santo é ser separado. Então nós estamos num processo de santificação. Nós já estamos separados. Nós podemos não ser perfeitos, né? Mas nós somos santos. Porque o Senhor está dentro de nós e tem nos santificado. Através dessa palavra. Esse aqui não vai pegar, não. Som. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. E agora ligando para os irmãos, o estudo do livro de Gálatas, né? Nos conduziu ao livro de Gênesis, que nos direcionou a Abraão, mas também nós vimos Noé.
o dilúvio e toda a sequência que leva até Abraão. Portanto, ao chegar agora em Gênesis, né, que está começando hoje a mensagem, não se trata de uma mudança radical. É a continuação natural que o Espírito vem construindo conosco. Amém. O irmão usou esse termo, é a continuação natural de uma linha que o Espírito vem construindo conosco. Então, por isso que nós temos que seguir o Espírito, amém? Ó Senhor Jesus, em Salmos 92, vamos ler juntos? Amém? Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes, irmãos, antes de formar todas as coisas, antes de formar todas as coisas nesse mundo, formar a terra, formar os céus, ó Senhor Jesus, o Senhor já existia. Ele já era Deus, de eternidade a eternidade. Então, a eternidade passada até a eternidade futura, o Senhor ele não muda. Ele sempre será Deus. Porém, a gente vê em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio, a palavra princípio aqui, vem de início, né? Ó Senhor Jesus, origem. Origem do que, irmãos? Do tempo. Quando o Senhor, ele fala que no princípio, na origem do tempo, criou Deus os céus e a terra. Porque antes não havia o tempo, antes era a eternidade. O que é eterno não tem afeto pelo tempo. Ó Senhor Jesus. Então, nesse momento, o Senhor contou o tempo. E a partir daí começou o tic-tac, né? Ó Senhor Jesus. Isso significa, irmãos, ó Senhor Jesus, que o Senhor, ele criou esse tempo para que a gente fizesse a vontade dele. Amém. Qual que é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? Cristo encabece todas as coisas, né? Tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus, na plenitude de todos os tempos. Amém. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor criou o tempo para que eu pudesse fazer a vontade dele aqui na terra. O Senhor criou o tempo para que a gente realmente possa cumprir o que ele queria para nós. O desejo do coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a criação do universo, ela marca o início da contagem do tempo. E aí isso nos leva à pergunta, né? O que havia antes do tempo? A gente já viu que o que havia antes do tempo era o próprio Deus. O próprio Deus já havia na eternidade. E vimos também que o propósito do tempo é que Cristo encabece todas as coisas. Mas a pergunta, quando o tempo termina? Quando o relógio do tempo vai parar? Amém. Quando o desejo do Senhor for cumprido. Simplesmente, é a lógica, irmãos. Porque se o Senhor deu o tempo para que a gente possa cumprir a vontade dele, quando a vontade do Senhor tiver sido cumprida, o Senhor vai acabar com o tempo. Não vai precisar mais do tempo. Ó Senhor Jesus, mas para isso, irmãos, eu preciso ser encabeçado e eu preciso levar esse encabeçamento para as pessoas. Ó Senhor Jesus, vamos ler juntos aqui Isaías 57:15. Amém? Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ó Senhor Jesus, é algo muito rico, irmãos, porque esse Deus que habita na eternidade, um Deus que não muda,
aqui fala que ele também habita dentro de nós. Habita dentro do contrito e abatido de espírito. Tem um propósito para ele habitar dentro de mim, que é o quê? Vivificar o coração. O Senhor, irmãos, ele está dentro de nós com o propósito de nos vivificar. Só que quanto mais nós enchemos do Senhor, mais nós levamos essa palavra para as outras pessoas. E aí a intenção do Senhor é que a gente possa vivificar o coração das outras pessoas. Porque hoje no mundo, os irmãos devem conhecer várias pessoas que estão mortas, né? Tipo assim, estão ali caminhando, vivendo, trabalhando, mas por dentro estão mortas, estão desesperadas. Então a vontade do Senhor é que a gente leve essa palavra para vivificar o coração dessas pessoas. Ó Senhor Jesus, mas para isso eu preciso ter o meu coração vivificado. Eu preciso participar das reuniões, eu preciso participar das ferramentas, utilizar as ferramentas que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus, eu preciso seguir de perto essa palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, por essa palavra. Ó Senhor Jesus, continua conduzindo todas as coisas. Senhor Jesus, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Senhor Jesus, realmente ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos falar. Toca no nosso coração. Ó Senhor Jesus, muda, Senhor, qualquer realidade, Senhor Jesus, que esteja nos impedindo de buscar o Senhor. Senhor Jesus, 100%. Ó Senhor Jesus, nós realmente queremos te buscar com todo o nosso coração. Amém. Amém, aleluia. Irmãos, nós somos privilegiados por estar aqui essa noite e nós estamos iniciando mais uma série da Palavra de Deus, que nós vamos ficar aí durante 6 meses a 1 ano estudando o livro de Gênesis. Então nós terminamos, como o Mateus falou, as epístolas de Pedro, né? A palavra da vida, a comunhão da vida e a circulação da vida, e pedras vivas para edificação. Depois nós estudamos Gálatas, o verdadeiro evangélico, o único evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. E agora Gênesis. Como ele disse, não é uma mudança radical, mas é uma condução, uma harmonia que o Espírito está conduzindo, porque tanto as epístolas de Pedro, nós vimos que o ministério dele por um momento foi rejeitado. Rejeitado porque eles achavam que ele era radical, né? E ele teve muita dificuldade com os líderes em Jerusalém. Isso fica muito claro, irmãos, em Atos dos Apóstolos. O início foi maravilhoso, não é? Atos do Espírito Santo. Então, quando havia o ambiente ali, o Espírito Santo operava prodígios, sinais, milagres, 120 sendo salvos, depois 3.000, depois 5.000. Mas nós vimos que ali em Atos capítulo 8, com a perseguição da igreja, os irmãos foram dispersos e, infelizmente, houve uma rejeição do ministério dele. Ele foi o escolhido, Pedro, para pregar o evangelho aos gentios. Mas até ele teve resistência, né, com a religião, a ponto de se tornar repreensível. Não sou eu que estou falando, irmãos. Gálatas fala que o apóstolo Paulo chegou e repreendeu Pedro. Pedro, você é judeu, não vive como judeu. Como quer que um gentio viva como judeu? Ou seja, por causa da pressão da religião, da lei, ele foi muito perseguido. Deus, pela misericórdia dele, no capítulo 10, mostrou para ele uma visão. Por 3 vezes falou com ele: mata esses animais impuros que eu purifiquei e come. Irmãos, ele não comeu. E o lençol foi recolhido. Mas logo depois de Atos 10, ali em Atos 12 e Atos 15, nós vimos que quem estava liderando a igreja em Jerusalém era Tiago. E ele estava ensinando os irmãos ali voltar para a lei. Ó Senhor Jesus. Aí depois teve o concílio em Atos 21. Então ali foi o início da decadência.
Depois, não sei se os irmãos percebem, Deus teve que levantar Saulo de Tarso. E aí, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14. Então ele foi grandemente usado para levar o verdadeiro evangelho sem mistura com a religião, com a lei, com a tradição, com aquelas doutrinas. Ou seja, a igreja em Jerusalém houve uma decadência. Por quê? Porque eles afastaram do único evangelho, o evangelho de Cristo. Eles afastaram dos ensinamentos saudáveis dos apóstolos. Paulo, quando ele escreve para os efésios, que moravam na cidade de Éfeso, ele tem dificuldade ali. João, em Apocalipse, ele fala para a igreja em Éfeso voltar ao primeiro amor. Qual era o primeiro amor? É o amor reverente à palavra. Então eles tinham que voltar a esse primeiro amor. Então, aí, pela misericórdia, depois Deus ele reativa o ministério de Pedro, usando ele para apacentar os irmãos da dispersão, aqueles que foram dispersos. Aí Pedro cuidava deles. Você vê que na primeira e segunda epístola de Pedro, Pedro faz referência à liderança de Paulo. Ele fala assim, olha, Pedro dá as últimas palavras dele, que ele sabia que ele estava para deixar esse tabernáculo. Ele fala, olha, eu vou trazer à memória de vocês como o nosso amado irmão Paulo fazia em todas as suas epístolas, coisas difíceis de entender às vezes, que ignorantes deturpavam por não ter a revelação. Então Pedro, ele sabia que Paulo estava à frente, né? E Paulo falou com os Gálatas, Gálatas insensatos, porque de novo eu sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então, por quê? Porque eles estavam voltando aos rudimentos da lei. E aí eles estavam querendo introduzir a lei de Moisés. Aí Paulo deixou muito claro para eles, olha, a lei, ela precede a vinda de Cristo, não é? Porque Cristo veio há 2000 anos atrás. A lei foi dada com Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, eles estavam exigindo que a lei era anterior a Cristo. Mas Paulo, com muita sabedoria do Espírito, mostrou para eles que a promessa dada a Abraão é anterior à lei. A promessa dada a Abraão é anterior à lei. Paulo escreve em Gálatas 3,14, para que a bênção a Abraão alcançasse os gentios e eles recebessem por meio da fé o Espírito prometido. Olha, irmãos. Então Paulo estava dizendo assim, olha, a bênção, a fé, a promessa é antes da lei. Ou seja, Abraão veio antes de Moisés. E Abraão é o pai da fé. Olha a revelação, irmãos. Vê a ligação dos livros. É por isso que nós fomos levados agora a estudar Gênesis, que fala a história dos patriarcas. Gênesis, como o irmão falou, significa origem, início. Então o irmão mostrou para nós, né, que quando nós estudamos Gênesis, aí nós temos algumas perguntinhas. E eu vou fazer umas perguntinhas, né? Quatro perguntas básicas. Eu acho que das 4, 3, o Mateus já deu a dica. Quando inicia a contagem do tempo? Irmãos, nós somos privilegiados em estar aqui essa noite para receber essa palavra. É revelação de Deus. Muitos cristãos, quando pergunta para eles assim, mas qual é a origem da criação do universo? Quando começou essas coisas? Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. Então eu vou perguntar de novo para os irmãos, quando inicia a contagem do tempo? Porque Mateus mostrou para nós que Isaías 57,15 fala que assim diz o alto, o sublime,
Aquele que habita a eternidade. Não é? Mas habita também no coração contrito. Ou seja, Deus, ele é onipresente, né? Ele habita a eternidade, mas ele também habita no seu coração. Ou seja, ele está presente em todos os momentos. E o que é eterno? Eterno, irmãos, aquele que não tem origem e nem fim. Não tem início de dias e não tem fim. É eterno. Então, se é eterno, por que que Gênesis 1 fala no princípio? Princípio de quê? Fala? Amém? Princípio do tempo. Então, ele fala assim, olha, quando inicia a contagem do tempo? A contagem do tempo inicia com a criação do universo. Não é a criação do céu e nem da terra. Criação do universo. Sabe por quê, irmãos? Alguém pode... Quantas vezes já pregou o evangelho, a pessoa assim, fala assim, uai, vocês falam que Deus criou Adão e Eva há 6.000 anos atrás. E como que fica a era pré-adâmica? Como que fica as ossadas que a arqueologia descobre de milhões de anos atrás? Ninguém nunca perguntou isso para vocês, não? Ou só para mim? Sabe por quê, irmãos? A notícia mostra, a história mostra isso, os noticiários mostram isso, e eles acham que eles encurralam a gente quando pergunta isso. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Irmãos, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, há uma lacuna no tempo. Vou explicar. Vamos lá abrir as Bíblias. Gênesis 1. Então, existiam os animais pré-históricos? Sim. Existiam os dinossauros? Sim. Existiam seres? Sim. Mas não o homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, como o é hoje. Mas o que aconteceu com esses seres? O que aconteceu com esses animais? A Bíblia fala que houve o primeiro julgamento de Deus, né? Vocês sabem. Lúcifer, o arcanjo, não tem tempo para entrar. Isaías 14, Ezequiel 28. Mostra que ele era o querubim da guarda, ele andava no brilho das pedras, ele era o sinete da perfeição, mas ele se rebelou contra Deus. E aí ele foi precipitado. E aí ele trouxe 1/3 dos anjos com ele. A primeira rebelião. É ou não é? Isso aconteceu quando? Antes da criação do homem. Tá certo? Isso aconteceu antes da criação do homem. Então, o versículo 1 de Gênesis diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ó Senhor Jesus! No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele não falou que criou só a terra, criou os céus e a terra. Numa versão mais próxima do original, fala que criou o universo. Tá certo? Mas no versículo 2, aí, céus e terra. Em Isaías, só anota. Isaías 45:18 fala que Deus criou a terra não para ser um caos, criou a terra para ser habitada. Deus é perfeito, irmãos. Mas olha o que está no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma. Na Bíblia de Jerusalém fala que a terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas, havia caos, e o Espírito sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, houve um julgamento aqui, irmãos. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, há uma distância tremenda. Tá certo? Porque Deus julgou essa terra. Ela se tornou sem forma e vazia. Ela não era. Isaías 45:18. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Ó Senhor Jesus. Mas ela se tornou. Então aqui, quando esse princípio, ele marca o quê? O início do tempo. Então, da história conhecida, tem 6.000 anos. Mas da história desconhecida, Deus ainda não revelou para nós quantos milhões, tá certo? Mas da história conhecida, nós iniciou a contagem do tempo. Iniciou a contagem do tempo para quê? Para
Eu não vou responder essa. Então, vou perguntar para os irmãos, né? Iniciou a contagem do tempo para quê? Para Deus fazer a sua vontade. Por quê, irmãos? Deus é eterno. Para Ele não tem esse limite de tempo, Afonso. Deus é eterno, Deus é luz. A física fala que a distância é relativa, a velocidade, a distância é relativa, o tempo é relativo, mas a velocidade é constante. A velocidade da luz é constante. É 300 mil quilômetros por minuto, né? Por segundo ou minuto? Agora, acho que é minuto, hein? Segundo? 300 mil quilômetros por segundo. Isso, irmãos, quer dizer que você vai daqui a São Paulo, deve ser uns 600 quilômetros, né? Daqui a Sumaré, acho que 750. Vamos colocar 600. Você vai, olha para você ver, 500 vezes daqui a São Paulo com 1 segundo. Entenderam? Você vai 500 vezes daqui em São Paulo com 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. E na primeira epístola de João 1,5 fala que Deus é luz. Viu? Deus é luz. E não é nele trevas nenhuma. Então, ele não tem limite de tempo e nem de espaço. Ele é eterno. Por isso que ele pode estar aqui em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é luz, irmãos. E não há nele trevas nenhuma. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Deus é luz, irmão. A origem do universo é Deus. Eles ficam tentando saber qual a origem do universo. Fala do Big Bang. Fala que o Big Bang é como se fossem 2 asteroides que colidiram e aí surgiu as coisas. Hoje, irmãos, precisa ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Deus, fala a verdade. Ó Senhor Jesus, Deus é luz, irmãos. Deus é a origem do universo. Deus é luz. Os cientistas tentaram, observando o universo, as coisas grandes, para ver a origem. Não conseguiram. Agora eles tentam, com um microscópio, pegar a menor partícula da matéria, que antes era átomo, agora é quanto, para tentar saber ali a origem do universo. E diz que no núcleo do quanto é a menor partícula da matéria, do átomo que forma todas as coisas. Dizem que no núcleo dele, ele é feito de energia. Ele é feito de luz. Por quê, irmãos? Porque Deus é luz. Ele é a origem de todas as coisas. Então, irmãos, quando inicia a contagem do tempo? Foi no princípio. Ó Senhor Jesus, no princípio da criação do universo, inicia a contagem do tempo. E o que havia antes do tempo? Mateus falou. Deus. Quando eles falam que a origem do universo e as coisas vieram a existir com o Big Bang, então já existia alguma coisa, não existia não. Os asteroides que se colidiram. Mas se não existia nada, na matemática, Olívia, nada vezes nada é o quê? Nada mais nada. Nada dividido por nada. Então como que existia alguma coisa antes da criação, irmãos? Deus é a origem de todas as coisas. Então, por que existe algo se antes não existia nada? Porque Deus criou. Deus criou. Porque senão você vai fazer, mas quem fez o asteroide que bateu um no outro? Quem fez isso? Onde você vai parar? Irmãos, Deus é o Criador dos céus e da terra. É das mãos dele que saiu todas as coisas. Irmãos, em Zacarias diz, ele estendeu os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Esse é nosso Deus. Aleluia! Então, irmãos, o que havia antes do tempo? Nada. Só existia Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. O eterno Deus já existia. Vamos ler lá em Hebreus 13:8 e Tiago 1:17. Então já fizemos 2 perguntas. Quando inicia a contagem do tempo?
no princípio, na criação do universo. Então, quando você fala princípio, pressupõe o início. O eterno não tem princípio. Princípio de quê? Do tempo. O que havia antes do tempo? Deus, o eterno. A próxima pergunta é: qual o propósito do tempo? Ó Senhor Jesus. Então, Hebreus 13, 8. Vamos ler, irmãos? Espera aí, todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, então encontramos aí, 13, 8. Vamos lá. 13, 8. Vamos lá. Senhor Jesus, aleluia. Todos, uma só voz. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Aleluia. Será para sempre. Agora Tiago, Senhor Jesus, 1,17. Tiago 1,17. Depois de Hebreus, irmãos. Vizinho. Tiago 1,17. Senhor Jesus, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ó Senhor Jesus, Ele não muda, irmãos. Ele é uma verdade absoluta. A distância muda, o tempo muda, mas a velocidade da luz se mantém constante. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem sombra de mudanças. Deus é Deus. Ele é aquele que Abraão buscava. Abraão, já insatisfeito com aquela idolatria, ele tinha um vazio, que ele buscava o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus eterno. Mas esse Deus eterno é um Deus de propósitos, é um Deus que tem planos. Vocês lembram lá em Jó 42? Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus propósitos. Então Deus é um Deus de plano, Deus é um Deus de propósito. Irmãos, Ele criou o tempo para realizar o seu propósito. Mas Jó fala de propósito no plural. Deus tem alguns propósitos, Afonso. A gente pode dizer propósitos e planos específicos, mas tem um, Gerson, que é o principal. Você também tem muitos planos e propósitos, né? A gente fizer uma lista, mas se você colocar na escala de prioridade, sobra mesmo, restam os 3, que é bom. O resto é tão ruim, né, Tom? Ó Senhor Jesus. E fora do Senhor, o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Você tem que alinhar os seus planos, os seus propósitos à vontade de Deus. Então Deus é um Deus de vontades, de propósitos, de planos. Jó deixa claro que nenhum dos planos pode ser frustrado. Então, qual é o propósito e propósito do tempo? Vamos desfrutar desse grito de guerra, Senhor Jesus, para a gente entender, desfrutar o propósito do tempo, né? Propósito do tempo é para fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é o plano? Sendo que Deus tem muitos planos. Qual é o propósito? Irmãos, 1 Timóteo 2,5 fala que a vontade de Deus é salvar as pessoas e que elas chegam ao pleno conhecimento da verdade. Ótimo, isso é um plano, é uma vontade. Hebreus fala que, 1 Tessalonicenses 4, fala que o plano de Deus, a vontade de Deus é a minha santificação. É plano, é propósito de Deus, é vontade de Deus. Mas o plano macro, o principal, o plano principal de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, que o plano principal de Deus é o seu reino. Jesus, quando ele pregava o evangelho, irmãos, ele curava enfermos, ele expulsava demônio, ele compadecia das pessoas, mas ele pregava o evangelho do reino de cidade em cidade.
Quando Jesus, ele ressuscitou, e ali pregando o evangelho, dando a comissão e a orientação para os discípulos continuar sua obra em Atos. Ele falou: vocês vão para Jerusalém e ali vocês vão receber o Espírito de poder, vocês serão revestidos. Mas Jesus ficou ali com eles ainda 40 dias falando de quê? Das coisas concernentes ao reino. Das coisas concernentes ao reino. Então, quando o homem e mulher foi criado em Gênesis, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai, sujeitai a terra, governai, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja. Isso está relacionado a reino, a governo, a autoridade. Esse é o principal propósito de Deus, fazer Cristo encabeçar todas as coisas dos céus e da terra. O homem era para também encabeçar e governar, mas ele tinha que ter comido da árvore da vida, porque com a natureza de Deus, aí ele poderia sim ser um representante do governo e da autoridade de Deus. E o que fala lá em Lucas? Não temai, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai ele agradou de vos dar o reino. Ô irmãos, então, o propósito eterno de Deus é o governo, é o reino, que é encabeçar todas as coisas nos céus e na terra. Mas ele não consegue encabeçar todas as coisas se você não deixar ele te encabeçar. Porque começa com o nosso encabeçamento. Então nós vamos desfrutar aqui. Os jovens podem falar também comigo, tá? Vamos? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac. Qual propósito do tempo? Ó, os jovens vão falar e vocês vão repetir, tá bom? Eu vou estar junto repetindo, porque eu não sei igual a eles. Vai lá, vamos. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Qual o propósito do tempo? Cristo pela igreja ter encabeçamento. Eis a vontade de Deus. Todas as coisas Cristo encabeçar. Não é ensinamento que vai resolver, mas o preenchimento de Cristo em nosso ser. Fala o cabeça e nos determina. Creiam, obedeçam a palavra minha. Palavra profética fazemos imersão. Ela entra e faz morada dentro do nosso coração. Falando entre nós, exercitando o Espírito. Em todo o nosso ser, Deus vai reinar e ter domínio. Que visão celeste! Cristo está no trono. Seres viventes em relâmpago e fogo. Deus conta conosco. No tempo final. Vivamos na terra ritmo celestial. Vivamos na terra ritmo celestial. Ritmo celestial, ritmo celestial, ritmo celestial. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Agora,
Toda essa palavra, irmãos, é palavra da vida, que tem base nas Escrituras. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Efésios 1. Olha que maravilha, irmãos. Ó Senhor Jesus. Efésios 1, de 3, nós vamos desfrutar de 3. Ó Senhor Jesus, de 3 a 11. Maravilha, irmãos. Maravilha. Porque nós vimos já o início do tempo, quando começou o tempo. Nós vimos o que havia antes do tempo. Nós vimos quando iniciou o tempo. Vimos o que havia antes do tempo. E agora nós vamos ver qual o propósito do tempo. A dica os jovens já deu, que o propósito do tempo é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o propósito do tempo, o tempo ele foi criado, a janela do tempo, para se cumprir a vontade de Deus. Isso que nós desfrutamos no grito de guerra, Senhor Jesus, que é uma poesia para os nossos ouvidos, irmãos. E agora Efésios vai falar sobre isso, que o tempo ele foi criado para fazer o propósito de Deus, reforçando. Efésios 1, 3 diante, vamos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, no original é para filiação, tá, irmãos? Para filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, olha o versículo 9, irmãos. Desvendando, ou seja, tirando toda a venda, trazendo revelação. Nós somos privilegiados, que ele está sempre revelando para nós, revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Isso significa de fazer ele encabeçar todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui, enquanto o tempo avança, Deus deseja que a vontade dele seja cumprida. E ele é longânimo para conosco. Não basta ser cristão, não basta ser crente, irmãos. Tem que estar engajado. Não basta ser um cristão que creu em Jesus, salvou o teu espírito. Precisa ser um cristão que desenvolve a salvação. Paulo falou que nós precisamos desenvolver a salvação. E desenvolver a salvação é deixar Cristo te encabeçar todos os dias, para que essa salvação que ganhou o seu espírito atinja também a sua alma e até os seus membros mortais recebam vida. Então, não basta ser um cristão, não basta ser filho, precisa ser um filho maduro, um filho que é realmente encabeçado pelo Senhor. É um filho que tem a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas, ele se enche até transbordar,
Enche de quê? Da palavra. Mateus lembrou de João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, João 14,6 fala assim, olha, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós temos um destino maravilhoso. Além dele ter dado a vida dele por nós, essa vida precisa crescer. E agora ele está nos conduzindo à glória. Quando ele fala assim, olha, eu sou o caminho, ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. O artigo está bem definido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém é colocado no Pai, senão por ele. Mas para eu ser colocado no Pai, não basta só ter salvo o meu espírito. Aí a mistura vai ser heterogênea, vai dar problema. Deus quer uma mistura homogênea. Deus, ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para nós nos tornarmos iguais. Na química, para que você tenha uma mistura igualitária, igual, os elementos precisam ser da mesma natureza. Mistura homogênea. Mas quando os elementos não são da mesma natureza, é mistura heterogênea, vai dar problema. Mas, como, hein, irmãos? Eu que sou pecador, impuro, cheio de opiniões, conceito, teimosia, orgulho, como que eu vou ser colocado em Deus? Esse é o ponto. Eu preciso ser transformado. Aí o que transforma? Irmãos, João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais eu faço imersão na palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu oro a palavra, quanto mais eu obedeço o Senhor, mais eu sou lavado das minhas impurezas. A minha natureza humana, negativa, ela sai e a natureza de Deus é colocada em mim. Aí, Jesus falou assim com os discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em a casa do meu Pai, há muitas moradas. Aonde eu vou preparar-los lugar. Porque aonde eu estarei, vocês também estarão. Ele estava indo para onde? Ele estava indo para o Pai. Irmãos, essa morada é o Pai. Deus está nos transformando para nos conduzir para o Pai. Ser inserido no Pai. Faz tanto sentido, irmãos, que lá em Apocalipse, lá no final, Apocalipse 21, fala que nós nele seremos um e ele em nós pela eternidade. Uma natureza só. Em vida e natureza, não em deidade, não seremos adorados, mas seremos introduzidos no Pai. Efésios também fala sobre isso. Ele fala que, marido, vocês devem amar a sua esposa, como Cristo, Efésios 5, 26 diante, como Cristo amou a igreja, tendo-a santificado pela lavagem da água da palavra. Então, é a palavra, é o próprio Deus que nos lava, que nos purifica, que tira essa natureza heterogênea, que tira os pecados, que tira as coisas negativas do velho homem, nos transforma para nós sermos introduzidos no próprio Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, olha, o versículo 9 de Efésios 1 fala assim, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como a da terra. Então é Cristo encabeçar todas as coisas. E como que ele encabeça todas as coisas? Olha o versículo 22 e 23, meus irmãos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos,
O propósito do tempo é para fazer essa vontade de Deus, que é Cristo encabeçar todas as coisas, não é? Mas lá em Hebreus, fala que ele já está à direita de Deus. Filipenses fala que Jesus sendo igual a Deus, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou até a morte de cruz, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas Deus os exaltou sobremaneira e colocou acima de todo nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre e diga que Jesus é o Senhor. É um fato, irmãos. Ninguém mexe nisso. Jesus já está acima de todas as coisas. Mas, na realidade, hoje, ele encabeça todas as coisas. Irmãos, nem nós, às vezes, nos sujeitamos ao encabeçar dele. Como que ele vai restaurar esse mundo, encabeçar os incrédulos? Começa na igreja. Isso quer dizer, o versículo 22, 23, fala assim, olha, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Qual é o seu corpo? Então nós precisamos nos sujeitar. Aí Hebreus fala que não foi a homens que ele sujeitou o mundo que é de vir. Não foi a anjos, mas foi ao homem. Esse homem, primeiro Cristo, o nosso precursor, e fala que ele está levando muitos filhos à glória. Então, irmãos, mas lá em Hebreus fala que hoje nós ainda não vemos que as coisas estão todas sujeitas a ele. E não estão, irmãos. Essa semana eu tive a experiência de pregar para alguns empresários, amigo meu, ateus, incrédulos, longe das coisas espirituais. Mas o tempo foi dado para exatamente fazer a vontade de Deus, para nós anunciarmos esse evangelho. Mas eu percebi que quanto mais eu sou encabeçado por Senhor, mais Deus vai poder encabeçar também essas pessoas. Mas essa é uma promessa que nós vemos lá no Salmo 110 e no Salmo 2, que Deus deu um reforço para a igreja, que são o exército de jovens santos, caindo como gotas de orvalho, para devolver o reino ao Senhor. Que o Pai prometeu, e Ele está usando a igreja, toda a igreja, não só os jovens, jovens adolescentes, capitães, intendentes, irmãos da melhor idade, criança, todos, porque a igreja é que vai encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então nós respondemos essas perguntas aqui, né, irmão? Quando inicia o tempo, em Gênesis, no princípio da criação do universo. O que havia antes do tempo? Deus, o eterno. Qual o propósito do tempo? Cristo encabeçar todas as coisas. Esse é o propósito, a vontade principal. Nós vimos que tem vontades específicas também, né? Nós vimos que os planos de Deus não podem ser frustrados, que a vontade de Deus também é salvar as pessoas e que elas tenham pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para elas fazerem parte desse exército encabeçado. Ó Senhor Jesus. E a vontade de Deus também é a nossa santificação. Então os irmãos perceberam que santificação, salvar as pessoas, ter o conhecimento da verdade, não é o resultado, é o meio. Cristo vai encabeçar todas as coisas quando essa santificação for trabalhada em mim. Cristo vai encabeçar todas as coisas quando nós pregarmos o evangelho e as pessoas têm um pleno conhecimento da verdade. Então são meios, essas vontades são também meios para o grande propósito, que é Cristo encabeçar todas as coisas. Então, irmãos, quando termina o tempo? Então, essas perguntas nós já fizemos, né? Quando inicia o tempo, o que havia antes do tempo, qual o propósito do tempo e quando termina o tempo? Alguém pode me dizer quando termina o tempo? É exatamente quando Cristo encabeçar todas as coisas, então virá o fim. Aí nós vamos ler aqui Apocalipse 21, olha que maravilha, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos estar no meio aqui, ó, no meio dessa turma aqui de Apocalipse 21, que prega o evangelho, que faz a vontade do Senhor, para que quando o Senhor voltar, é ou não é? Senhor Jesus, nós termina o tempo, a contagem do tempo, a dispensação final do tempo é o reino milenar, e depois vem a Nova Jerusalém, que é a eternidade. Apocalipse 21, de 1 a 8. Aleluia. Apocalipse 21, de 1 a 8. Vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: tudo está feito. Aleluia! Acabou o tempo, irmãos. Tudo está feito. Tudo está feito. Senhor Jesus, eu, a quem tem sede, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor? O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ó Senhor Jesus. Aí tem uma sentença para os covardes, mas nós não fazemos parte dos covardes. Está no versículo 8. Vamos nos ater no versículo 7. O vencedor, o filho varão, aqueles irmãos que pregam o evangelho, que vivem o evangelho, que faz a vontade do Senhor, que obedece, que faz imersão, que usa as ferramentas, que ora, que cuida das pessoas, que sai às ruas. Ó Senhor Jesus, que se santifica por meio da palavra. Esse é o vencedor. O vencedor não é o irmão que é perfeito, mas é às vezes o irmão que peca, mas arrepende. Apocalipse 19 fala que o vencedor é aquele que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. Ou seja, ouvir a palavra, ela não só entrava no ouvido, saía no outro, mas eles davam testemunho, eles viviam a realidade da palavra. Então o vencedor não é alguém que é perfeito, mas alguém que arrepende e aplica o sangue, e alguém que dá testemunho, que pratica a palavra. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, e nós seremos um com Deus pela eternidade. Jesus é o Senhor, aleluia. Amém. Irmãos, nós temos alguns minutos, nós vamos compartilhar individualmente, tá bom? Aleluia. Amanhã